Olá, muito boa tarde a você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 24 de agosto de 2023. Eu sou o Dilon Araújo, esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país que está sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós vamos juntos, então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. Ministério Público do Rio de Janeiro destaca: de cada 4 crimes registrados de violência contra a mulher, 1 é ação na internet. De janeiro a agosto foram mais de 400 casos assim, apenas no universo virtual. O calorão quase sem trégua no sul e no sudeste do país em pleno inverno pode fazer com que São Paulo chegue a recorde de temperatura para esta época do ano. Na maior cidade do país, os termômetros podem marcar ainda hoje 34 graus. No Rio, as temperaturas podem chegar a impressionantes 40 graus. A Receita Federal liberou nesta quinta a consulta ao 4º lote de restituições do imposto de renda. A capital pernambucana, Recife, está entre os principais destaques no ranking de competitividade dos municípios brasileiros em 2023. A Índia, na corrida ao espaço, após pouso de uma missão enviada da Terra pela primeira vez ao Polo Sul da Lua, a Organização Indiana de Pesquisas Espaciais divulgou as primeiras imagens da região, onde há grandes crateras e encostas íngremes. No último dia da cúpula do BRICS, na África do Sul, é anunciada a entrada de outros 6 novos integrantes ao bloco. A adesão passa a valer oficialmente a partir de janeiro. Uma vida de devoção ao próximo e à Igreja Católica, no centenário de Frei Clemente, homenagens e lições de fé. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Dados apresentados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro apontam que 1/4 dos crimes contra a mulher ocorre na internet. Só de janeiro a agosto foram registradas 1.626 ocorrências. De cada 4 denúncias de violência contra a mulher, 1 é caso registrado de ações pela internet. É o que mostra um levantamento feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. De acordo com a instituição, no estado foram registradas 1.626 denúncias entre janeiro e agosto deste ano. Do total, 411 ocorreram no ambiente virtual, que é o equivalente a 25% dos casos. O Ministério Público lembra que os números podem ser ainda maiores, já que nem todas as mulheres registram ocorrência. E que só o bloqueio do agressor nas redes sociais não é o bastante para coibir o crime, uma vez que ele pode progredir para ataques físicos ou exposição da mulher. O melhor caminho de combater este tipo de violência é também denunciar. Vamos agora falar do calor fora de época, que assusta em todo o Brasil. Essa onda de calor impressionante pode fazer com que São Paulo chegue a recorde de temperatura em pleno inverno, acredite. A marca chegou a ser antecipada por alguns meteorologistas. Só que, como estamos em agosto, tudo muda muito rapidamente no clima. E já tem até frente fria chegando para o fim de semana. São Paulo tem registrado altas temperaturas em pleno inverno, mas ainda não bateu o recorde. Mas o calor intenso fora de época tem deixado os paulistanos sem saber muito bem como se vestir. Na quarta-feira, a máxima foi de 32,3 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, e esta foi a segunda maior temperatura deste ano, até agora. Em Belo Horizonte, a marca foi de 33 graus, o dia mais quente do ano para os mineiros. Em cidades do Tocantins, Mato Grosso, Maranhão e Piauí, os termômetros ultrapassaram os 40 graus. Para hoje, a expectativa é de que as temperaturas cheguem a 34 graus na capital paulista, superando a máxima registrada em 1952, que foi de 33,1 graus em agosto. E para o Rio de Janeiro, expectativa de que os termômetros ultrapassem os 40 graus. E depois de tanto calor, entre hoje e amanhã chega uma frente fria que deve derrubar as temperaturas em São Paulo e também no sul do país. Nada de guardar os casacos. A capital paulista vai registrar um final de semana friozinho, com temperaturas entre 11 e 18 graus. Já no sul, frio para valer, mínima de 5 e máxima de 16 graus.
Começou a ser formalizada a regra provisória de salário mínimo e a nova faixa de isenção do imposto de renda. A Câmara dos Deputados formalizou uma regra temporária que define o valor do salário mínimo e da tabela do imposto de renda. É a medida provisória baixada pelo governo lá em maio, que aumentou o salário mínimo para R$ 1.320 e aumentou também a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Estas regras foram baixadas sem autorização do Congresso e teriam prazo de validade para acabar. Mas ontem a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória, que agora irá para o Senado. E lá os senadores também devem aprovar as mudanças que se tornarão lei. Publicado em 1º de maio, o texto reajustou o valor de R$ 1.302 para R$ 1.320 no salário mínimo, um ganho real acima da inflação. Segundo o texto, quem ganha até R$ 2.640 por mês não pagará imposto de renda, que é um valor equivalente a 2 salários mínimos. Atualmente, essa isenção é de R$ 1.903. A Receita Federal abriu hoje consulta ao 4º lote de restituições do Imposto de Renda 2023. O pagamento vai ser realizado no dia 31 de agosto para mais de 6 milhões de contribuintes. O total a ser restituído neste 4º lote é de 7 bilhões e 500 milhões de reais. Para saber se a sua restituição está disponível, você precisa acessar a página da Receita na internet e clicar na opção Meu Imposto de Renda. Em seguida, basta clicar em Consultar a restituição. O INSS informou que vai pagar mais uma lista de beneficiários que ganharam na Justiça o direito à revisão de benefícios. Desta vez estão na lista aqueles que têm decisões finais favoráveis até julho deste ano. O INSS anunciou o pagamento de dívidas judiciais para quem ganhou recurso até julho deste ano. Aposentados que ganharam revisão, concessão de aposentadoria ou pensão vão receber R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais. Esse valor vai quitar as dívidas do governo em 79 mil processos com 103 mil pessoas. O dinheiro será pago por meio de requisição de pequeno valor, que são processos até 60 salários mínimos, o que dá R$ 79.200 neste ano. As ações envolvem, além de processos de aposentadoria e pensão, benefícios como auxílio-doença, auxílio-acidente e assistenciais, como o BPC. Para receber, o processo tem que ter chegado totalmente ao final e a ordem de pagamento do juiz deve ser de algum dia do mês de julho. O dinheiro é liberado ao Tribunal Regional Federal, responsável pelo processo na região, onde o segurado acionou a justiça contra o INSS. Para saber se vai receber, o aposentado deve fazer uma consulta no site do TRF de sua região ou consultar o advogado responsável pelo recurso. A cidade do Recife está entre os destaques no ranking de competitividade dos municípios brasileiros em 2023. Um estudo realizado pelo Centro de Liderança Pública avaliou 410 cidades brasileiras, todas com populações acima de 80 mil habitantes. O estudo coloca Recife na 37ª posição no ranking de competitividade dos municípios brasileiros em 2023. A capital pernambucana se consolida como a única cidade do Nordeste entre as 100 primeiras do ranking. O município segue evoluindo, saindo da 100ª posição em 2020 para a 37ª este ano. O que fez Recife subir de posição foram as melhorias nas áreas de saneamento, capital humano e funcionamento da máquina pública. No setor de saneamento, a capital de Pernambuco se destaca com nota máxima na coleta de resíduos domésticos, quesito que ocupou a 2ª posição entre os indicadores do município na edição passada. De acordo com a Prefeitura do Recife, o resultado no setor é um reflexo das ações desempenhadas pela cidade. A exemplo da atuação da coleta do lixo realizada em todo o território municipal, contando com a colaboração de cerca de 3 mil pessoas no trabalho de coleta e limpeza, resultando numa média de 45 mil toneladas por mês, ou seja, 1.500 quilos por dia de lixo domiciliar recolhido. Para o levantamento, o Centro de Liderança Pública utilizou 65 indicadores de áreas que são consideradas fundamentais para a competitividade municipal. A análise é feita a partir da taxa de matrícula no ensino básico, do tempo para a abertura de empresas e também da velocidade do desmatamento ilegal.
Em Curitiba, uma velha tradição de décadas é muito bem preservada pela Polícia Militar. Celebrada pelo arcebispo Dom José Antônio Peruso, uma missa de Páscoa intencionalmente fora de época trouxe importantes reflexões sobre o significado da Páscoa e sobre o papel dos militares em nossa sociedade. A Páscoa é uma das festividades mais significativas do calendário cristão, celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Para muitos, é um período de reflexão espiritual e renovação na fé. Desde 1945, os militares têm mantido uma tradição única, realizando a missa fora do tempo pascal, como parte das suas celebrações da Páscoa. Essa tradição especial proporciona um espaço para a devoção religiosa e também reflete a forte união entre a fé e o serviço militar. Ao som da orquestra do Exército, foi marcada a entrada da bandeira do Brasil. Logo após, o hino nacional brasileiro foi cantado com amor por todos os presentes. Então nós trabalhamos no Exército sempre no sentido de equipe, né? São equipes pequenas e grandes. As grandes equipes, como é a divisão de exército, tem mais de 13 mil homens e mulheres, né? E o que nos irmana é esse sentido de servir a pátria e o nosso pilar da fé. É isso que nos carrega a cumprir a nossa missão. Reunindo militares de diversas patentes das Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e Marinha, além de policiais militares, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. A cerimônia mesclou celebração religiosa com momentos de reflexão sobre o papel dos militares na sociedade e o significado da Páscoa. Em Curitiba, a missa, que foi transmitida ao vivo no canal oficial da TV Evangelizar no YouTube, foi presidida pelo arcebispo metropolitano Dom José Antônio Peruso, que destacou a importância da data para os cristãos e como ela se relaciona com os valores e princípios que os militares juram defender. Parece importante celebrar com eles o mistério da fé, porque o bem que fazem pode parecer resposta a urgências de um povo, mas eles também são homens e mulheres que têm sonhos, têm esperanças, têm amores, têm dores, têm temores, tudo o que é profundamente humano eles trazem consigo. A tradição da missa realizada fora do tempo pascal não apenas oferece a oportunidade da prática religiosa, mas também fortalece o senso de comunidade entre os militares, independentemente da sua orientação religiosa ou divisões de serviço. Com a vida militar frequentemente ditando horários rígidos e demandas imprevistas, a missa fora do tempo pascal permitiu que os soldados e suas famílias mantivessem sua devoção, independentemente das circunstâncias. Se nós pudermos perguntar por que será que a Páscoa está sendo celebrada agora, né, fora do tempo litúrgico? É porque quando os nossos irmãos pracinhas, né, estiveram no teatro de operações lá na Itália, na Segunda Guerra Mundial, em 45, eles não celebraram a Páscoa. E ao retornar ao Brasil, esse desejo de celebrar a Páscoa, né, a vitória da vida sobre a morte, né, vencer a guerra, recomeçar uma nova história. Então, a partir de 45, a igreja autorizou, né, que nós, militares, celebrássemos a festividade da Páscoa fora do tempo litúrgico. Por mais de meio século, essa prática especial tem mantido a chama da espiritualidade acesa nas fileiras militares, reforçando os laços entre devoção, comunidade e serviço. São militares, mas são seres humanos que precisam da força de Deus e das bênçãos de Deus para continuar a missão de defender a pátria, fazer com que a justiça aconteça na sociedade. Inspirações históricas aí, né, que justificam essa missa de Páscoa fora do chamado tempo pascal e que evidentemente fortalecem união, né, e fé os integrantes da corporação. A procissão de Corpus Christi, que arrastou uma multidão formada por milhares de fiéis pelas ruas de Curitiba durante o mês de junho, foi o tema de um concurso de fotografias. O resultado em imagens deste concurso surpreendeu a todos da comissão organizadora na Arquidiocese de Curitiba. E as imagens que se destacaram no concurso agora podem ser vistas numa exposição aberta ao público num shopping da cidade de Curitiba.
O ritual de símbolos, religiosidade e cores que marcaram a celebração de Corpus Christi é tema de uma exposição fotográfica que está em cartaz em um shopping de Curitiba. A iniciativa é da Arquidiocese de Curitiba, que promoveu o primeiro concurso fotográfico de Corpus Christi. Hoje nós estamos trazendo aqui todas as memórias de Corpus Christi, que movimentou 4.000 pessoas trabalhando e 120.000 pessoas que participaram. Ao todo foram 58 inscrições e 90 fotos selecionadas que passaram por uma banca julgadora. Os jurados escolheram 40 fotos que estão expostas aqui no Shopping Ventura, em Curitiba. As fotos foram classificadas em 3 categorias: tapetes, ícones e símbolos, vocação e retratos. O público escolheu as melhores em uma votação popular realizada pela Arquidiocese. Para o arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, o concurso surpreendeu a todos. Eu não vislumbrava tanta beleza e tanta arte, e também tamanha é a sensibilidade para fotografar com competência e com percepção. É uma alegria muito grande para a nossa arquidiocese, porque nós assim podemos compreender também a dinâmica da comunicação, que não se estende somente no falar, mas também no agir e também no fotografar. O sucesso do evento foi tão grande que os organizadores já estão pensando no concurso de 2024. Esta vez precisávamos de uma pequena experiência. Não tem nada que nasça já grande, mas vai ter, vamos estimular, vamos propor, vamos desafiar, vamos organizar e também vamos premiar. A exposição está no setor laranja do Shopping Ventura, em Curitiba, e fica em cartaz até o dia 17 de outubro. A entrada é gratuita. Gente, a exposição tá linda. Se você é de Curitiba ou região metropolitana, vale a pena visitar. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, as primeiras imagens registradas pela missão enviada pela Índia, que pousou esta semana no chamado Polo Sul da Lua. No último dia da cúpula do BRICS, é anunciada a entrada de 6 novos países integrantes ao bloco. Pela Libertadores, o Palmeiras goleia e está perto da semifinal. E ainda a celebração dos 100 anos de vida do Frei Clemente Vendramin, muito querido por todo o Paraná. Ele é hoje o frei mais idoso do Brasil. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido, voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela sua companhia. Na África do Sul, hoje foi o último dia do BRICS, o encontro das lideranças dos chamados países emergentes, formados aí por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A grande novidade anunciada hoje foi a ampliação do bloco. Serão 6 novos países integrantes. A partir de janeiro, Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã vão fazer parte do bloco. Era o anúncio mais esperado ao longo de toda a semana em Joanesburgo, na cúpula do BRICS. E a expectativa era gigante no cenário político internacional. Antes do encontro das lideranças na África do Sul, mais de 40 países chegaram a se manifestar com interesse de ingressar no bloco. Ao menos 22 tinham formalizado oficialmente a intenção de ingressar junto ao grupo do BRICS. Na declaração conjunta feita hoje, os chefes de Estado dos 5 países que neste momento formam o bloco fizeram questão de dar boas-vindas aos agora novos integrantes. A nova formação fortalece essas economias. Evidentemente, são muitos interesses em comum no cenário político-econômico internacional. De 5 integrantes, o bloco passará, a partir de janeiro, a contar com 11 países. E vale aqui uma curiosidade: a entrada da Etiópia foi um pedido de última hora feito pela África do Sul. Os líderes ainda não trouxeram esclarecimentos que apontem, por exemplo, se o bloco passará a ter outro nome a partir da entrada desses novos integrantes.
No perfil dos países que ingressam agora, à exceção da Argentina, todos os demais já foram alvos de duras críticas, até por violações dos direitos humanos, em fóruns internacionais. O principal consenso entre os líderes que se preparam para integrar o bloco é a luta pela diminuição das desigualdades. Há também um comprometimento deles em trabalhar conjuntamente pelo fortalecimento do bloco, que agora ficará muito maior. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, falou sobre a criação de um grupo de trabalho para a adoção de uma moeda de referência para os países integrantes. Lula fez questão de destacar a adesão de novos membros e deu saudação formal aos integrantes. Segundo o próprio presidente Lula, a partir de agora, o novo PIB do bloco, com os novos integrantes, eleva-se substancialmente a 36% do PIB global em poder de compra. Um outro cenário e muito mais força a todos esses países na economia internacional. Bloco agora composto também por 46% da população mundial. São mudanças muito expressivas que ocorrem a partir da entrada desses outros 6 países. Depois de deixar a cúpula do BRICS na África do Sul, o presidente Lula segue a viagem que faz, a viagem diplomática pela África. Ele visita Angola e depois São Tomé e Príncipe. A Índia divulgou as primeiras imagens registradas pela sonda, que pousou na última quarta-feira no chamado Polo Sul da Lua. O robô de exploração com 6 rodas e que funciona com energia solar está em missão por 2 semanas para captar informações deste lado não tão conhecido da Lua e já enviou as primeiras imagens. O local de aterrissagem tem grandes crateras e encostas íngremes, com temperaturas que chegam a menos 203 graus Celsius. A Índia começou a inspecionar a superfície do satélite nesta quinta-feira, um dia depois de se tornar o primeiro país que pousou uma nave não tripulada no Polo Sul da Lua. Conquista muito celebrada na Índia. Na Ucrânia, que está há 19 meses sob ataques das forças russas de Vladimir Putin, hoje o dia foi de celebrações pela história, pelos 32 anos da independência do país. O presidente Volodymyr Zelensky homenageou nesta quinta-feira o povo livre ucraniano por ocasião do Dia da Independência da Ucrânia, país em guerra há 19 meses. Ele agradeceu aos soldados, às famílias, professores, médicos, enfermeiros e a todos que ajudam na defesa do país contra a agressão russa. Um feriado de pessoas livres, de pessoas fortes, de pessoas com dignidade. Um feriado de iguais, homens e mulheres ucranianos, todos eles em todo o nosso país. Hoje celebramos o 32º aniversário da nossa independência, a independência da Ucrânia. Este é um valor para cada um de nós e é por isso que estamos lutando. Todos são importantes nesta luta. Em um comunicado, o comandante do exército ucraniano, Valery Zaluzhny, enalteceu a Ucrânia, que ele considerou ter um povo orgulhoso, heróico e corajoso. As celebrações acontecem em meio a uma grande operação militar no sul e no leste para retomar territórios ocupados pela Rússia, que aproveitou o tempo de preparação da contraofensiva para construir linhas de defesa. Aqui no Brasil, o PROCON do Rio de Janeiro decidiu entrar com ação contra a 123 milhas. A medida foi tomada após o anúncio feito, de suspensão de todos os pacotes de emissão de passagens da linha promocional da empresa. No PROCON do Rio já passou de 1.000 o número de reclamações. Na ação civil pública do PROCON, há pedido para a recuperação de pelo menos 5 milhões de reais, recuperação judicial, de pelo menos 5 milhões de reais para resguardar o patrimônio dos clientes que já sentem o prejuízo no bolso, em casos de necessidade e também de ressarcimento. O PROCON do Rio também pede à Justiça que a 123 milhas cumpra o que diz o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que determina, quando não há cumprimento do contrato, o fornecedor do serviço é obrigado a devolver ao cliente o valor pago ou precisa garantir as custas do equivalente ao serviço contratado. Conquistar o primeiro emprego nem sempre é fácil e, por isso, existe o programa Jovem Aprendiz. É uma forma de incluir os jovens no mercado de trabalho, para que possam desenvolver competências necessárias para este mundo aí que os aguarda. Veja só.
De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil é o segundo país no mundo que tem jovens entre 18 e 24 anos que não estão trabalhando e também não concluem os estudos. 36% dos brasileiros se enquadram nesses dados. Em primeiro lugar está a África do Sul. É por esse motivo que o programa Jovem Aprendiz é a porta de entrada para o primeiro emprego. Muitos conseguem efetivação após 12 meses de contrato inicial. Somente na área farmacêutica, mais de 2.300 jovens foram aceitos entre 2005 e 2023, sendo que 35% deles conseguiram ser efetivados. Esse é o caso de Lívia Gabriele de Souza. Eu procurei a empresa porque ela é uma das empresas em Toledo que mais oferece oportunidade para o jovem para entrar no mercado de trabalho, porque nem sempre a gente sabe que é fácil, né? Para o jovem, para ele entrar nesse mercado de trabalho, né? Ter uma oportunidade de mostrar o que ele realmente aprendeu e tudo mais. Além da efetivação, muitos buscam aprender mais sobre o trabalho e novas oportunidades surgem. Por isso, procuram continuar os estudos e se especializarem, almejando um cargo maior dentro da empresa. Eu sempre gostei de estudar, de buscar novos conhecimentos, novas oportunidades, e durante então meu trabalho aqui dentro da empresa surgiu a oportunidade de eu realizar um mestrado em ciências farmacêuticas, ampliar mais o meu conhecimento, e isso tem contribuído positivamente para o meu crescimento profissional. A aprendizagem cria oportunidades tanto para o aprendiz quanto para a empresa, pois dá preparação ao iniciante para desempenhar atividades profissionais e ter capacidade de discernimento para lidar com diferentes situações no mundo corporativo. Contribui muito para a organização, né? Hoje nós temos uma dificuldade bastante grande de mão de obra, então a vontade do jovem de vir para o mercado de trabalho, superando até alguns critérios aí das gerações atuais, né? Isso acaba sendo bastante produtivo no sentido de promover aqui dentro da empresa a possibilidade desses jovens iniciarem, experienciarem algumas atividades e crescerem conosco. Vamos de futebol agora, vamos de Libertadores, porque o Palmeiras está a um dedinho da semifinal. Ontem à noite, em Pereira, na Colômbia, a goleada já praticamente carimbou o passaporte da equipe paulista para a próxima fase. Agora o alvinegro carioca precisa da vitória na Argentina, jogo marcado para a semana que vem. Outro empate contra os argentinos leva a decisão para a disputa de pênaltis. Fortes emoções aí aos botafoguenses. E hoje à noite será mais uma vez de fortes emoções pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana. Veja os jogos. Pela Libertadores, o time brasileiro em campo hoje à noite é o Fluminense. O tricolor carioca, às 9h30 da noite, no Maracanã, joga contra o Olímpia do Paraguai. Olímpia que nas oitavas já esteve neste mesmo Maracanã e foi derrotado pelo Flamengo, mas garantiu classificação no Defensores del Chaco, onde venceu por 3-1 o atual campeão da Libertadores. Pela Copa Sul-Americana, são 3 times brasileiros em campo hoje à noite. Os 2 jogos envolvendo essas 3 equipes estão marcados para as 7 da noite. Em Quito, no estádio Casablanca, o São Paulo terá pela frente a LDU, Liga Deportiva Universitária. LDU que nas oitavas despachou o Nublense do Chile. O outro jogo será no Independência, em Belo Horizonte, onde o América recebe o Fortaleza. Nas oitavas, o América eliminou o Bragantino. O Fortaleza despachou o Libertad do Paraguai. Em Umuarama, familiares, amigos e a comunidade católica celebraram no último fim de semana o centenário de vida de Frei Clemente Vendramin. Paranaense, nascido em Curitiba, ele dedicou praticamente a vida inteira à igreja e teve o privilégio de celebrar os 100 anos, reencontrando pessoas que fizeram parte da bonita história de vida que construiu. Frei Clemente é filho de Sebastião Vendramin e Clara Muraro. Nasceu em Santa Felicidade, Curitiba, Paraná, no dia 16 de agosto de 1923. E é por causa dele que neste mês de agosto a comunidade católica de Umuarama, na região noroeste do Paraná, está em festa.
Jubilosos, os fiéis celebraram o centenário de vida de Frei Clemente Vendramin, franciscano capuchinho que neste ano completou também 83 anos de vida religiosa e 77 anos de vida sacerdotal. Para comemorar as datas, a matriz São Francisco de Assis, onde ele é pároco, promoveu um tríduo para refletir sobre vocação, graça e missão. O tríduo foi inspirado no exemplo incomparável da vida de Frei Clemente, que desde muito cedo colocou em prática a decisão de seguir a Cristo. Os 100 anos de vida foram completados no dia 16 de agosto de 2023, mas desde maio de 2020, ele é o frei mais idoso do Brasil. Frei Clemente certamente não é um exemplo somente para nós, os freis capuchinhos, mas também para todo o povo de Deus, pela sua simplicidade, pela sua sabedoria, e para nós jovens que estamos iniciando a caminhada, é muito satisfatório saber que ele é um modelo também a ser seguido. Uma honra, é uma inspiração, é alguém que significa muito para a nossa província toda dos Capuchinhos do Paraná e Santa Catarina, e nessa comunidade ainda mais. O Frei sempre teve um trabalho missionário marcado pela evangelização por meio da música. Na década de 80, fundou o coral Pequenos Cantores de São Francisco, com crianças da comunidade. Elas cresceram e, em seu centenário, prepararam uma surpresa. Se reuniram para presenteá-lo com suas vozes e canções. Um sentimento de saudade enorme dessa coisa linda que tivemos no passado. Vieram toda essa gente cantar aí e fazer isso tudo, lembrou tudo de volta, voltou tudo no coração da gente. Bate firme, bate firme. Quando a gente viu na internet que ia ter essa comemoração, eu sou de Maringá, na hora eu falei pro meu irmão, vamos. A gente chamou meu primo de Jundiaí também, porque eles tocam violão. E daí a gente veio hoje e foi tudo muito emocionante mesmo, valeu a pena. Acho que só a música para definir. Palavra realmente não define, porque tem uma simbologia muito grande para nós. Nós éramos crianças, né? A história de Frei Clemente com a igreja de Umuarama começou na década de 70. Depois de 22 anos, ele foi embora. Retornou em 2012. Já são mais de 30 anos fazendo parte da vida da comunidade. Durante as festividades do último final de semana, todos os dias a igreja ficou lotada. Cada uma das pessoas que estiveram aqui tem uma memória para contar. Eu me emociono muito. Frei Clemente para mim é como um pai, né? Minha proximidade com ele é desde a minha juventude e também celebrou o meu casamento no ano de 1988. Desde que cheguei em Umuarama, a gente frequenta a paróquia, né? E quando o Frei Clemente veio para celebrar as missas aqui, a gente se tornou bastante amigos. E ele também fez a celebração da missa de 25 anos de casados nossos. Há 41 anos atrás ele casou a gente nessa igreja e para nós é um motivo de privilégio muito grande estar participando do centenário da vida dele aqui na paróquia São Francisco de Assis. Minha primeira comunhão, né, que eu fiz aqui na paróquia também, e tenho o batizado da minha filha, que vai fazer 39 anos, ele que batizou ela com 3 meses de idade. Esse momento ímpar que nós estamos vivendo aqui na paróquia, ele é um momento assim tão gratificante que para mim não tem palavras para te expressar esse momento. Frei Clemente Vendramin tem a irreverência e simpatia como marca, sempre alegre e brincalhão, um religioso dedicado e um orgulho para a família. Eu achei que ele mereceu, eu me emocionei, não convivi com eles, mas me emocionei. Eu moro em Curitiba, moro longe, mas acredito que toda a família está assim, muito orgulhosa, muito feliz por ele. Sempre foi para nós uma referência, sempre esteve presente nas festas de família, a criançada sempre gostou muito dele e hoje a gente tem menos contato devido à distância e também à idade dele, né? Ele tem ido menos para Curitiba, mas está sempre presente. Entre as muitas honrarias recebidas, uma foi enviada diretamente pelo Papa Francisco, a bênção apostólica pelos 100 anos de vida e pela dedicação à missão junto à igreja. Todas as homenagens ficarão guardadas de forma muito especial na memória de Frei Clemente e serão lembradas para sempre por toda a comunidade. Emocionante e mexe com o coração
e mexe com tudo aquilo que a gente já passou da vida aqui, nesta cidade. Pauta Aberta fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, excelente fim de tarde e até amanhã.